Olá, pessoas desconstruídas, tudo bem com vocês? Nós não trocamos de roupa, não fizemos isso, por quê? Porque vamos aproveitar, estamos aqui aproveitando a luz do sol, o sol está brilhando, eu não sei, eu acho que são quase 4 horas da tarde, porque já tem um tempinho que eu estou aqui gravando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Mari, muito obrigada pela sua presença aqui nesse canal. Aqui, gente, o diferencial desse canal Arquétipo de Poder é que a gente trabalha os arquétipos com uma pitada de autoconhecimento. Então, se você está passando por um processo de autoconhecimento, esse é o seu canal. Esse é o canal para você ficar ligado, tá bom? Então se inscreve, deixa aqui para mim o seu joinha, deixa aqui para mim o seu comentário, deixa aqui para mim a sua sugestão de conteúdo que você gostaria de ver aqui, tá? E, gente, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, se você quiser saber mais sobre mim, sobre a minha rotina, sobre arquétipos, porque no Instagram tem vários posts falando de arquétipos para todas as áreas da sua vida. Tem post lá falando de arquétipo de tudo quanto é arquétipo tem lá, tá bom? Então, se você quer se aprofundar, se você quer saber um pouco mais de mim, é por lá que você vai me conhecer um pouco melhor. Também, gente, eu sou uma mentora arquetípica, uma mentora em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você deseja melhorar essas áreas da sua vida, você pode marcar uma sessão comigo também lá pelo Instagram. Vamos lá, vamos falar de arquétipos, sem mais enrolação. Tu se inscreve aqui no canal, tá? Tu não esquece não, pelo amor de Deus, me dá essa força, me dá esse joinha aqui pra mim. Pra quê? Pra que o YouTube possa recomendar o conteúdo para mais pessoas. Gente, eu vou trazer aqui para vocês, estou trazendo aqui para vocês, aliás, o lado sombra do arquétipo da Cleópatra. Aqui no canal já tem um vídeo falando do lado luz do arquétipo da Cleópatra. Hoje eu estou trazendo apenas as sombras desse arquétipo. Só lembrando a você que o arquétipo, ele não cria em você sombras, tá? Ele potencializa as sombras que já existem em você. Ou seja, ele potencializa, traz para fora, coloca para fora, para quê? Para ser vista e trabalhada, tá bom? Então vamos lá, gente. Um dos lados sombras do arquétipo da Cleópatra é a destruição familiar. Essa pesquisa eu fiz ali com base no quê? Na história da Cleópatra, né? Porque ela traz também, lembrando a vocês que arquétipo, gente, é um bloco de informação. E dentro desse bloco vem tudo sobre o arquétipo. Vem o lado sombra e o lado luz. E dentro desse bloco de informação do arquétipo da Cleópatra vem essa informação da destruição familiar. Por quê? Porque a Cleópatra, ela era uma mulher exemplar, mas ela era uma mulher que ela não teve ali uma realização familiar satisfatória pelos padrões da sociedade de hoje, tá? Eu tô olhando isso pelos padrões da sociedade de hoje. Por quê? Porque ela morreu sozinha, ela teve os filhos dela, claro, mas um dos filhos dela foi morto. Depois, Cleópatra também, ela teve ali um bloco de relacionamentos, onde ela começou nesses relacionamentos como amante, né? Ela começou como amante. Pela sociedade vigente de hoje, eu acredito que sempre foi assim, através dos tempos, que a amante é o quê? Segunda opção. A amante é segunda opção. E eu tenho certeza absoluta que nem você, mulher, nem você, homem, quer ser segunda opção de outra pessoa. Mas o arquétipo da Cleópatra traz esse bloco aí de ser segunda opção, tá? Lembrando que ela tinha ali as qualidades dela positivas, e quanto mais positivo, assim, quanto mais autoestima você tem, mais você suporta, sem grandes dores, ser segunda opção de alguém, certo? Mas para você que tem baixa autoestima, lembre-se que o arquétipo da Cleópatra pode trazer aí para você esse bloco de informação, essa coisa de você se tornar amante ou segunda opção no trabalho, enfim, segunda opção em tudo. Porque segunda opção não se resume apenas a relacionamento, se resume a muitos outros fatores, tá bom? Então, essa questão da Cleópatra ter começado ali como amante, a Cleópatra também matou ali a irmã e o irmão, naquela
época em que ela vivia, isso era considerado comum, fazia parte daquela época, dos valores daquela época, tá? Mas mesmo assim, esse bloco de informação ainda vem junto com o arquétipo. Se você ativar esse arquétipo na sua vida, essas informações, ela vem junta de destruição familiar, tá? E uma outra coisa também, gente, é a questão da rivalidade, né? A Cleópatra, ela traz um bloco de rivalidade muito grande. E uma rivalidade ali é tão, vamos dizer, exagerada a ponto de eliminar o seu rival, a sua rival, no caso, né? Cleópatra traz esse bloco de rivalidade também, né? E isso é uma coisa que vem junto, né? E quando esse arquétipo ele foi constituído, a gente tem que observar. Toda vez que eu trouxer um arquétipo de uma personalidade humana para minha vida, eu tenho que observar a forma como essa pessoa viveu, os valores que regiu a vida, meu Deus, quase que não sai. Os valores que regiam, melhor dizendo, a sociedade daquela época. Embora tudo isso que tem acontecido com Cleópatra fazia parte dos valores, essas informações acabam vindo junto desse arquétipo, e na nossa sociedade que a gente vive hoje, são um bloco de informação negativa, eu diria. São situações, rivalidade é algo negativo, ser amante é algo negativo, destruir a família é algo negativo, não se dar bem com seus familiares é visto como algo negativo na sociedade que a gente vive hoje, tá bom? Então, fique atento, preste atenção, fique atenta. Presta atenção quando você estiver utilizando o arquétipo da Cleópatra. Por quê? Porque essas coisas podem acontecer com você, tá certo? Uma outra coisa é que ela não tinha, conforme eu falei, essa base familiar sólida. Ela não tinha uma estrutura familiar sólida. Pelos padrões de hoje, diria que a família da Cleópatra era disfuncional, né? Hoje em dia, gente, famílias disfuncionais são a maior causa de doenças psicológicas, de fazer com que o ser cresça propício a doenças psicológicas, como depressão, síndrome do pânico e outras coisas. Quando você observa o contexto dessas pessoas que passam por essa situação, geralmente elas vieram de famílias disfuncional, ou seja, famílias doentes, onde o amor ali não era ali a principal característica que regia essa família, tá bom? Então, Cleópatra traz esse bloco de informação também. Esse foi o primeiro ponto da sombra da Cleópatra, tá? O segundo ponto é essa rivalidade mais visível, essa rivalidade mais perceptível, né? A mulher que ela ativa o arquétipo da Cleópatra, ela pode ali... Na nossa cultura, gente, vamos ser sinceras, as mulheres já têm uma cultura de rivalidade por natureza. Por conta, enfim, do patriarcado, do incentivo, a gente pode perceber aí que as mulheres são aquelas que mais criticam outras mulheres, né? Mas com o arquétipo da Cleópatra, você pode também sofrer essa coisa de uma forma maior, né? De uma forma mais elevada, eu diria. Você querer fazer a crítica, ser rival de alguém, ou você ser ali vista como uma pessoa ali em que as outras mulheres vão ter ali uma rivalidade para com você, tá bom? Ou seja, além dessa rivalidade, você pode perceber, observar aí na sua vida, no seu dia a dia, um olhar de ranço. As mulheres podem ali ficar olhando para você com aquele olhar de nojo, com aquele olhar de ranço, com aquele olhar de que você não pertence ao nosso grupo. Você é diferente, então você não é bem-vinda ao nosso grupo. Até porque a gente, Cleópatra, era uma rainha. E a gente sabe que rainhas, né, tem ali uma certa individualidade, e que rainhas nem sempre são bem vistas pelas outras pessoas, nem sempre são admiradas, né? Porque são pessoas mais racionais, até mesmo para se manter no poder. Então, você aí, minha amiga, e homens também, porque arquétipo é energia, independente do seu sexo, você pode ativar o arquétipo que você quiser na sua vida, tá bom? Então, vocês fiquem atentos a essas características, né? Uma outra coisa que o arquétipo lado sombra da Cleópatra pode
manifestar na sua vida é o sentimento de fuga, de perseguição, né? Você pode sentir ali dentro de você uma certa fuga, uma certa euforia, uma situação como se você estivesse sendo perseguida por alguém. Até porque a gente veio já desse bloco, né, da questão da rivalidade, enfim, da destruição familiar. Então ela tinha com ela, inclusive, gente, quando a Cleópatra, segundo a história, quando ela se suicidou com a picada de uma cobra, ela estava sendo perseguida. Ou seja, o final da vida dela foi ali de uma forma trágica, de uma forma que ela estava ali sendo perseguida. Então, esses sentimentos de Cleópatra, de fuga e de perseguição, pode ser também que surja em você, que surja na sua vida. Só lembrando que o arquétipo não cria sombra em você, ele potencializa as sombras que já existem. Então, se você tem aí sentimentos de perseguição e de fuga através do arquétipo da Cleópatra, se você estiver conectada com o arquétipo da Cleópatra e com o lado sombra desse arquétipo, você pode chegar a sentir esses sentimentos ali na sua vida, tá bom? Por quê, gente? Porque arquétipos, eles são um conjunto de frequência, tá? Arquétipos, eles são um conjunto de informações. Um conjunto de informação, ele tem um bloco de vibração e a vibração gera um conjunto de frequência, tá bom? Então, o arquétipo da Cleópatra, aqui a colinha, eu tô virando para pegar mais um pouquinho para finalizar, tá bom? Então, esse arquétipo, o arquétipo da Cleópatra, o lado sombra da Cleópatra, traz esses sentimentos também, de rivalidade, de fuga, de perseguição, sabe? De não ser bem-vinda, de não ser bem aceita. Então, fique atenta aí, tá bom? E essa coisa também, gente, do relacionamento de segundo plano. Relacionamento de segundo plano, né? Por quê? Porque ela viveu isso enquanto na Terra, né? Então, aqui, a gente, claro que nenhuma de nós quer ser ali a opção de ser para alguém um relacionamento de segundo plano. Mas, segundo a história mostra, o arquétipo da Cleópatra, ela foi amante, né? Ela viveu ali a questão de ser amante por um período longo, né? Um período longo que ela passou ali 3 anos, no sentido não só de ser amante, mas um período de ser deixada para trás, né? A gente sabe ali que o parceiro dela, ele foi para a guerra e ficou 3 anos afastado dela. E depois de 3 anos foi quando ele retornou, quando ele voltou, né? Depois daquela guerra toda, e ele acabou se matando junto com ela, né? Para morrer ali ao lado dela, e eles finalizaram os últimos dias deles junto, né? Os últimos suspiros, vamos dizer assim. Então, assim, quando Marco Antônio ele soube que Cleópatra ela tinha se matado, né? Ele acabou se matando ali junto com ela, né? Então, se a gente analisar bem, a gente pode ver que ela não era a prioridade dele naquele tempo, né? Tanto é que ele foi viver a vida dele durante 3 anos e só depois ele retornou. Embora ele tenha ali passado os últimos minutos da vida dele ao lado dela, ela foi deixada assim para trás, tá? Ela foi deixada em segundo plano, ela não era ali a prioridade daquele homem, né? Ou seja, ela não era a prioridade daqueles que gostavam dela, tá bom? Não era a prioridade. Então pode ser que ela tenha sido prioridade na vida dela mesma, mas as pessoas que estavam ao lado dela, analise desde o começo do vídeo, a família, os maridos, a amante, ou seja, ela era um arquétipo. Enquanto vivia, enquanto encarnada na Terra, ela era colocada em segundo plano. Ela não era a prioridade do marido, não era a prioridade da família, não era a prioridade de ninguém, tá bom? Então, se você colocou aí, ativou o arquétipo da Cleópatra e está acontecendo coisas estranhas com você, que você não sabe identificar muito bem, pode ser que você esteja aí debaixo das sombras do arquétipo da Cleópatra. Fique atento. Aqui, como sempre, gente, eu falo para vocês que o meu canal, ele traz
arquétipos com uma pitada muito boa de autoconhecimento. Então, se você não se autoconhece, quanto melhor você se conhecer, melhor você vai poder tirar proveito dos arquétipos.